Leitura diária. Deuteronômio, capítulo 21. Os casos de homicídio não desvendado. Se alguém for encontrado morto no campo, na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para dela tomarem posse, sem que se saiba quem o matou, as autoridades e os juízes sairão e medirão a distância do corpo até as cidades vizinhas. Então, as autoridades da cidade mais próxima do corpo apanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e sobre a qual nunca foi posto jugo, e a levarão a um vale de terras nunca aradas nem semeadas, e onde haja um ribeiro de águas perenes. Vocês quebrarão o pescoço da novilha. Depois, os sacerdotes descendentes de Levi se aproximarão, pois o Senhor, o seu Deus, os escolheu para ministrarem e para pronunciarem bênçãos em nome do Senhor, e resolverem todos os casos de litígio e de violência. Então, todas as autoridades da cidade mais próxima do corpo lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado no vale, e declararão: as nossas mãos não derramaram este sangue, nem os nossos olhos viram quem fez isso. Aceita, Senhor, esta propiciação em favor de Israel, teu povo, a quem resgataste, e não consideres o teu povo culpado do sangue de um inocente. Assim, a culpa do derramamento de sangue será propiciada. Desse modo, vocês eliminarão de vocês mesmos a culpa pelo derramamento de sangue inocente, pois fizeram o que o Senhor aprova. O casamento com uma prisioneira. Quando vocês guerrearem contra os seus inimigos, e o Senhor, o seu Deus, os entregar em suas mãos, e vocês fizerem prisioneiros, um de vocês poderá ver entre eles uma mulher muito bonita, agradar-se dela e tomá-la como esposa. Leve-a para casa, ela rapará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Ficará em casa e pranteará seu pai e sua mãe um mês inteiro. Depois, você poderá chegar-se a ela e tornar-se o seu marido, e ela será sua mulher. Se você já não se agradar dela, deixe-a ir para onde quiser, mas não poderá vendê-la, nem tratá-la como escrava, pois você a desonrou. O direito do filho mais velho. Se um homem tiver duas mulheres e preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, e o filho mais velho for filho da mulher que ele não prefere, quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida. Se o filho da mulher que ele não prefere for de fato mais velho, ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe porção dupla de tudo que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. O castigo dos filhos rebeldes. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não os escutam quando disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então
todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Diversas leis. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Amém? Para refletir, o capítulo de hoje confirma uma verdade absoluta. Cada vida humana é preciosa aos olhos de Deus. Fosse achado morto alguém caído no campo sem que soubessem quem o matou, providências deveriam ser tomadas a fim de expiar aquele sangue derramado. Os sacerdotes e os anciãos da cidade mais próxima do lugar onde estava o morto deveriam seguir as orientações de Deus a fim de eliminar do meio do povo a culpa do sangue inocente. Em uma cultura radicalmente machista, com o homem que precisava aprender o verdadeiro dever de um marido, o Senhor proveu meios de proteger as mulheres rejeitadas, inclusive as estrangeiras. Há a possibilidade da rejeição quando a ex-cativa abranger motivos culturais ou religiosos incompatíveis, como, por exemplo, a recusa da mulher em partilhar da mesma fé de seu cônjuge, ou de querer incluir a religiosidade do lar, os costumes pagãos de sua nação de origem. Seja qual tenha sido a causa da rejeição por parte do homem, Deus não permitiu que esta rejeição fosse seguida por escravidão e maus tratos. Da mesma sorte, Israel admitia a poligamia, algo que foi estabelecido pelo homem e que tantos danos tem causado desde então. Apesar de também não se tratar do ideal de Deus para o casamento, ele não permitiu que houvesse injustiça quanto aos direitos da mulher aborrecida ou menos amada, principalmente se esta gerasse o primogênito da família. O Senhor lhe daria um consolo e tranquilidade, assim como foi com Lia, que tanto desejava o amor de Jacó. A educação do lar era um dos assuntos de destaque na história de Israel. A ordem era clara quanto ao ensino dos pais aos filhos. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6:7. Porém, tivesse alguém um filho contumaz e rebelde, dissoluto e beberrão, que reiteradamente não desse ouvidos à voz de seus pais, a morte por apedrejamento era o seu destino. Com tristeza inexprimível, os pais entregavam aquele filho a fim de que o mal não se estendesse para o seio de outras famílias. Como pais, não cogitamos a ideia de entregar um filho nosso, que seja ainda que rebelde, à sentença de morte, e julgamos extremamente severa a punição de um filho desobediente ou um absurdo o repúdio do marido para com sua mulher. E, de fato, eram leis duras para um povo de coração duro. Contudo, a última parte desse capítulo revela a natureza do sacrifício de Cristo, o Filho obediente do Pai. Quando lemos que o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, temos um vislumbre maior do que Jesus passou por mim e por você. Ele se fez maldito para que fôssemos abençoados.
uma verdade que rasga as cortinas do tempo e nos diz que o inocente morreu para o perdão do culpado. Em tempo de graça e de oportunidade, que possamos escolher aceitar o sacrifício que nos trouxe a paz e vivermos em conformidade com o plano original do Criador para o casamento e a educação dos filhos. E certamente Jesus completará a obra, levando a nossa família para a casa do Pai. Amém?